O balanço até aqui, certo? Chegaram o João Vitor, Rojas, o Watson e o David. E podem chegar Cuéllar e o Luciano Rodrigues. Ele é esse cara para jogar de ponta, como o Donan estava falando, pode ser esse cara também. Seriam duas posições ou duas peças, por exemplo, para, entre aspas, fechar esse mercado para o Vasco? Para fechar o elenco para a temporada? Então, o Luciano Rodrigues é um jogador, é uma grande joia do futebol uruguaio. É uma negociação muito complicada porque o Liverpool do Uruguai está pedindo 12 milhões de dólares, né? Pela contratação dele, é um investimento muito alto. Apesar que eu acho que é um jogador que daria retorno técnico e no futuro até um retorno financeiro. Ele tem uma proposta do Feyenoord, né? O Feyenoord já fez uma proposta de 10 milhões de euros pela contratação dele, mais bônus. Então, acho que é uma negociação muito difícil para o Vasco conseguir concretizar. Mas seria ele pode ser um ponta, pode ser um segundo atacante, né? Vai jogar agora o pré-olímpico com a seleção uruguaia. Foi campeão com a seleção uruguaia recentemente, né? Fazendo o gol do título. Eu acho que é uma peça que agregaria, mas eu não acho que seja uma negociação muito viável. Acho que o Cuéllar, até pela vontade do Cuéllar, é um cara que seria um pouco mais fácil de você contratar, apesar da gente ter amanhecido com a informação que José Mourinho pode ir para o clube dele. José Mourinho estaria muito próximo de acertar com o Al-Shabaab. Não sei se isso pode modificar o cenário, né? Porque tem um peso, né? Você trabalhar com José Mourinho. Não é uma negociação fácil também, um cara caro. O Donk, ontem ou antes de ontem, o Breler estava falando sobre como uma peça importante do Vasco, do mercado do Vasco, foi a permanência do Ramon Dias. E a gente está falando de mercado, de caras que podem chegar também. Como que você vê esse elenco aí para a temporada, que já começou o Vasco com 2 vitórias nos 2 jogos? Eu também acho, assim, a permanência dele pela sequência de trabalho. E até por isso, até a gente falou rapidinho ontem, para mim é fundamental o Vasco estar priorizando essa pré-temporada. Porque o Ramon Dias não teve isso, né? Ele chega no decorrer de uma temporada, desenvolve muito mais um trabalho de um time numa situação dramática, e ele consegue recuperar, muitas vezes com as suas limitações técnicas, e buscando resultados muito através do jogo aéreo, ali com o Verratti, na luta, na insistência. E agora ele pode estar podendo dar um pouco mais de cara para o time. Ainda que o Vasco precise de reforço, eu concordo plenamente com o que o Dona falou, ser um ponta esquerda mais agudo e um camisa 5, acho que isso, a princípio, supriria as principais necessidades do time. Acho que o Vasco já seria um time bastante competitivo ao longo da temporada com essas 2 contratações, mas a gente já vê um pouco mais de cara do time. A questão de repertório tático, acho que os reforços que chegam, o João Vitor, um zagueiro com velocidade, era uma carência que o elenco tinha, além da questão da improvisação, que pode jogar de lateral, a mesma coisa com o Rojas. Então acho que é um Vasco que, além de se tornar um time mais competitivo, se torna mais entrosado, com o Ramon Dias tendo esse tempo de colocar suas ideias, e ganha, acho que, repertório. Então, acho que é um Vasco, não é um time brilhante, não vejo um time lutando por títulos, mas, para mim, ele dá um salto muito significativo em relação à temporada passada. Definitivamente não é um time para passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a teoria, e isso é o que eu imagino do Vasco, ainda mais com essa pré-temporada em que, volto a falar, faz muito certo em priorizar. E analisando o elenco ainda, não as contratações, os nomes que chegaram, comparando com os 4 grandes, eu vejo que o Vasco ainda está atrás de Botafogo, de Fluminense e de Flamengo, em termos de elenco. Claro que se reforçou em comparação com o time que subiu da Série B para a Série A, desde o processo de contratação de jogadores mais jovens no início da temporada passada, os reforços mais pesados que chegaram na janela do meio do ano, o Vasco ainda tem carências, o Vasco ainda tem desequilíbrios, e a gente vê, até pelos resultados da temporada passada, Botafogo brigou pelo título, o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Flamengo, por mais que não tenha conquistado títulos, continua tendo um elenco caríssimo, um elenco muito forte, e ainda mais com a chegada do De La Cruz, possibilidade de Vinha, de Léo Ortiz. Então, aquele cenário pintado na chegada da 777, que vai ser o último ano de desvantagem em relação ao rival Flamengo, a gente vê a desvantagem até para rivais locais, para Fluminense e para Botafogo. Então, nesse aspecto, mostra que o Vasco ainda tem carências, tem necessidade de mercado, e o Alexandre Matos precisa continuar ativo nessa toada de manter o Vasco competitivo, e para que o Ramon Dias consiga isso, ele precisa ter o melhor elenco possível, não o melhor elenco do país, para conseguir manter o Vasco. Quando a vida traz contratempos, a ciência ajuda a superar. E quando o seu veterinário traz
de aproveitamento, que é algo difícil considerando o elenco que ele tinha no ano passado. Traduzindo isso em números, em colocações, posições finais do campeonato, qual que é esse patamar do Vasco, para a gente fechar o assunto Para aqui? essa temporada? É. Acho que eu ainda acho que é um time para ficar numa zona ali intermediária de tabela. O nosso Eugênio Leal ontem, durante a transmissão, membro desse programa aqui, falou sobre brigar por competições sul-americanas. Aí eu acho que vai depender se o Vasco vai dar um salto a mais para essa temporada. Quando você vê o Vasco em campo, você vê um time organizado. É um 4-3-3, se defende num 4-1-4-1. Você vê que é um time consistente defensivamente. Ontem não pegou qualquer adversário. Sim. Pegou o terceiro colocado do Campeonato Argentino para disputar a Libertadores. E praticamente não correu riscos. Jogou muito o Vasco? Não. Melhorou no segundo tempo a partir das entradas de Jair e Payet. Mas eu ainda acho que pensando em um calendário mais extenso, né, no Campeonato Brasileiro, para pensar em algo a mais, o Vasco precisa solucionar essas carências que a gente estava falando aqui. O camisa 5 e mais opções para o ataque. Até um reserva para o Verratti. O Mais Ryan ainda é perfeito. muito jovem. Mas se fosse para elencar, ainda colocaria o camisa 5 como Você uma acha, prioridade. Eu acho que tá pau a pau ali. Mas não, o camisa 5 é uma grande... Porque é um cara que vai dar mais qualidade para iniciar a jogada e ser um cara mais incisivo, mais forte na marcação. Isso é inegociável e o Ramon Dias quer o Cuejá, de qualquer jeito. A obsessão dele no mercado é o Cuejá. E tem uma galera saindo lá do mundo árabe, né? A gente pode falar mais sobre isso nas próximas semanas. A gente vai vendo um movimento aí, não sei se um início de movimento, mas quem sabe também a possibilidade de não só o Cuejá, outros jogadores também saírem para o futebol brasileiro, de volta para a Europa, não sei. Mas o torcedor vascaíno fica na expectativa. Vamos fazer um intervalo, então?